Milene, então eu vou para minha tela de apresentação, tá, de aula. Se tiver alguém chamando, o Frederico tá com áudio, você também tá, a Perla não tá. Então, se a Perla tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, você seja a porta-voz dela, tá bom, Milene? Tá bom, professor. Beleza. Então, vou começar aqui. Então, queridos, na aula passada, né, a gente falou sobre a estrutura do DNA, sua composição, sua compactação. E agora a gente vai ver alguns aspectos relativos à topologia do DNA. Topologia, quando a gente fala de aspectos topológicos do DNA, a gente vai estar falando da estrutura dele conformacional. Não sei se vocês estudaram na bioquímica, provavelmente sim, né? Aliás, com certeza, a questão da estrutura primária, secundária, terciária, vocês lembram disso? Que a estrutura primária era a sequência de aminoácidos. A estrutura secundária, ou você tinha alfa-hélices ou as folhas betas, a terciária. Vocês lembram disso? Se vocês lembram disso, é mais ou menos a mesma coisa. O DNA, ele depois, né, que assume a forma de dupla fita, ele vai ocupar um espaço e vai ter formas nesse espaço. Tá? E o que importa para a gente entender? O que a gente tem que entender? Que a topologia, tá, a forma como o DNA vai se compactar e se desenrolar, vão formar estruturas diferentes. E é muito importante que o DNA tenha maneiras de resolver alguns aspectos topológicos, principalmente o estresse topológico que a gente vai falar daqui a pouco. Então, ele tem que ter formas de resolver, porque o DNA, como a gente viu na aula passada, até no nosso último slide, se vocês lembram desse daqui, que a gente viu que a E. coli, ela é desse tamaninho aqui, essa bolinha, e o DNA dela é o resto aqui em azul. Então, a gente tem que compactar muito DNA dentro de uma célula. E não é todo o DNA que são genes. A maior parte do DNA é junk. Ele não serve e não codifica nada. Então, a célula tem que ser muito eficiente em saber quais os pontos do DNA que ela tem que abrir e poder ler esses genes. Ok? Para você ter uma ideia, pegar uma célula nossa, tem cerca de 1,8 metros de DNA. Ou seja, se você esticar o DNA de uma célula nossa, tá? Uma célula da pele que eu peguei, se eu esticar o DNA toda a minha célula, dá 1,80 m, ou seja, maior do que eu. Eu tenho 1,77 m, é um ser humano em termos de tamanho de fita de DNA. Obviamente é uma fita microscópica, mais longa. Imagina se eu pegar as 10 trilhões de células do meu corpo. Então, se eu esticar todo o DNA do meu corpo, eu vou ter 10 trilhões e 800 bilhões de metros de DNA. Aí vocês podem ver aí, né, quantos quilômetros isso vai dar e veja se você esticar até o espaço, quanto vai dar, né? O japonês adora fazer esses cálculos. Né? Eu acho que dá para ir na Lua e voltar ainda, né? Com essa quantidade de DNA. Então, é muito DNA que está compactado. Então, o DNA ele vai assumir formas topológicas de compactação, ele tem muito a ver com a compactação do DNA, e a gente vai ver que é importante entender isso para alguns pontos que a gente vai tratar nos processos mais à frente de replicação, transcrição, tradução e por aí vai. Muito bem. Isso daqui, tá, eu vou trabalhar primeiro com o DNA bacteriano. Tá? Porque o DNA bacteriano, DNA de bactérias, o DNA bacteriano, ele é circular. Então, a gente vai conseguir enxergar melhor alguns processos. Tá? Ah, e já para começar aqui, vamos convencionar e vamos já entender. Pronto. E já entender que
as duas fitas de DNA, isso aqui é como se fosse, né, o DNA uma fita dupla, como a gente viu na aula passada, antiparalela, né, complementar, A pareia com T, C pareia com G, etc e tal. Essas fitas, se eu separar essas fitas simples, elas estão entrelaçadas, tá vendo? Elas estão unidas, assim. Tá? Se eu separasse todas as ligações, separasse as fitas simples, tá? Não é aquela ideia de fitas assim. Tá? Elas estão entrelaçadas, elas não são uma em cima da outra, elas estão entrelaçadinhas assim. Tá? E elas vão formar, tá? O que nós chamamos de CCC. CCC é Covalent. Essas siglas são tudo em inglês, tá? Infelizmente. Closed Circle, tá? Que significa círculo covalentemente fechado. Tá? Porque existem ligações covalentes aqui, tá? Que prendem essas duas fitas. Então, isso é um círculo covalentemente fechado. As duas fitas estão totalmente, deixa eu escrever aqui, né, que fica registrado na aula, círculo covalentemente, porque são ligações covalentes, fechado. Então, aqui a gente vê que as fitas, né, a dupla fita está aqui, todas as duas fitas totalmente íntegras. Tá? Então, o que acontece? Esse DNA, quando ele fica todo aberto, eu tenho um problema. Tá? Eu tenho esse problema aqui, que ele vai ocupar espaço. Ok? Ele é 500 vezes maior do que a célula. Então, a célula ela vai ter que resolver esse DNA. Como? Fazendo coils, fazendo entrelaçamentos. Veja, olha o espaço que esse DNA ocupa, e se eu torcer ele, né, torcer esse pedaço para cá, esse pedaço para cá, ele vai ocupar um espaço 2 vezes menor. E por aí vai. Cada vez que eu compacto meu DNA, que eu dou voltas nele, tá? Cuidado, tá, pessoal? Aqui já é a dupla fita, tá? Aqui são fitas simples, mostrando uma forma covalentemente fechada. Aqui, esse tubo já representa, tem uma fita dupla correndo aqui dentro, tá? O DNA fita dupla de bactéria contendo o genoma da bactéria. Então, o que acontece? Cada vez que eu vou torcendo assim, é como se eu pegasse um elástico e fosse virando ele assim, você vai ver que ele vai torcer, ele vai dar dobrinhas, tá? E aí ele vai virar o que nós chamamos, tá? Ele vai sair da forma CCC para a forma SC. SC é o que nós chamamos de super coil. Superenovelamento, tá? Coil vem, né, de mola, de enovelar, tá? Então ele sai da fórmula de círculo covalentemente fechado para supercoil. E como ele faz isso? Simples, tá? Eu aumento o que nós chamamos de estresse topológico do DNA. Ok? Como? Isso daqui é um experimento que vocês podem fazer em casa, se vocês quiserem, tá? Basta ter alguém para segurar uma das pontas para você, tá? Você pede para essa pessoa aqui, ó, segurar uma ponta, e aqui são 2 elásticos, né? 2 fitas simples de elástico, tá? Ele tá como a forma de DNA enovelado normal. Se eu puxar a fita, se eu abrir isso, eu vou gerar uma tensão. E essa tensão, tá? Vocês podem fazer isso em casa. Vai gerar uma força que vai gerar molas nesse DNA, vai gerar molas não, perdão, novelos aqui, tá? Ele vai passar a ser um DNA supercoil ou superenovelado. Então, essa é a tática da célula, tá? O que a célula faz? A célula pega aquele círculo covalentemente fechado, picota uma das fitas e abre, tá? Ela abre essa fita para superenovelar, depois ele dá uma volta assim e cola de novo essa fita. Ele une de novo. Ou seja, quando ele vai, abre, enrola o DNA de novo e fecha, a tensão não some. Ele continua superanovelado.
Então, nós temos uma enzima que faz isso, que abre o DNA, gira ele, tá? Ele gira ele nessa direção para gerar tensão no resto da fita, para superenovelar ele. E tem uma outra enzima, tá? Antagônica a essa, que vai fazer o processo reverso, vai pegar uma das fitas e vai girar ao contrário para desfazer a tensão. Dessa forma, o DNA vai sendo compactado e descompactado por um processo simples de aplicação de estresse topológico, ok? Nesse momento agora, alunos, eu estou mostrando para vocês o que é o estresse topológico. Eu quero que vocês entendam que se eu romper uma fita, abrir, tá? Dar voltas nela para manter o estresse e fechar de novo, tá? Vocês podem testar isso em casa, tá? Abre, né, que nem está aqui na imagem, tá? Enrola no sentido direito e amarra de novo. Você vai ver que os teus dois lados vão emaranhar todo, vai formar, né? Que nem quando a gente pega aquele plástico de enrolar, aquela borracha de enrolar dinheiro e fica rodando ela, tá? Isso acontece. E para você aliviar essa tensão, é só você abrir e girar no sentido contrário para desfazer a tensão, ok? Então, o nome disso é estresse topológico. E aí, pessoal, aqui temos um círculo covalentemente fechado, né? Todo sem estresse topológico nenhum, estresse aqui é zero. Tá? E aqui uma foto real deles. Isso daqui é um plasmídio de alguma bactéria, que é um tipo de DNA pequenininho que tem nas bactérias que serve para desempenhar algumas funções. Aí o que acontece? Ó, veja bem onde eu estou apontando aqui, tá? Aqui eu tenho um corte, mas se vocês verem, é um corte de uma das fitas. Tá? É o corte de uma das fitas. Ele corta a enzima que faz isso, quebra só uma das fitas, estica, tá? E enrola essa fita que foi quebrada no sentido da direita, a fim de fazer com que esse DNA sofra estresse e se dobre. E depois ele cola essa fita de novo, tá? Para gerar a forma supercoiled. E da mesma forma, tá? Eu tenho a enzima que faz ao contrário, que picota aqui, só que ele gira no lado contrário, né? No lado esquerdo, e vai abrindo a fita. E isso vai acontecendo em cada ponto do DNA que está compactado e precisa ser aberto novamente ou fechado para ser lido. Tá? Lembra que o DNA está completamente compactado e ele precisa ser lido nos pontos que ele tem gente. Pode falar, Milene. Professor, é uma enzima que faz isso? É uma enzima. É uma Hum, enzima, ó. Acompanha aqui. A enzima vai, ela corta um ponto, tá? E pega uma das fitas e vai rodando em volta da outra, que não foi cortada, para gerar esse estresse no resto da fita de trás. E ela vai embaralhando e vai compactando. Tá vendo aí na foto o que acontece à medida que você vai fazendo? Olha só como o DNA ele vai ocupando cada vez menos espaços. Consegue enxergar isso? consigo sim. Tanto que o nome dessas enzimas, ô Milene, deixa eu ver lá, por ser um estresse topológico, tá? Como eu falei para você, vem de topologia, o nome dessas enzimas são topoisomerases. Entendeu? Ah, sim, eu já tinha escutado o nome dessa enzima. Eu tava Isso. suspeitando que fosse ela. Exatamente. As topoisomerases, tem a topoisomerase que vai fazer o relaxamento da fita e que vai fazer a contração. Beleza? Olha só, acompanha aqui, ó, como o DNA vai torcendo. Ó, ó o tamanho que ele ocupa, que é bem menor do que o outro. E ele ainda torce mais, até ficar um emaranhado assim, bem nesse estilo daqui, ó. Isso daqui é um DNA compactado que deve estar aqui perto. Isso é importante. Agora a gente já tem todo o embasamento para ver o primeiro processo de biologia molecular que a gente vai estudar, que vai ser a replicação do DNA. Vocês já entenderam como é que é a estrutura do DNA, já entenderam que ele tem um sentido, que ele tem uma sequência de ligação, que ele tem uma fita líder, uma fita atrasada.
e já sabem agora o que é a topologia do DNA. Então agora a gente vai começar a replicação do DNA propriamente dita, ok? Então vamos lá, começando da base, tá? Primeiro de tudo, a replicação do DNA é semiconservativa. O que significa? Vejam aqui essa imagem, tá? Aqui eu tenho um DNA, tá, que a gente chama de DNA pai, ou DNA mold. Tá? É o DNA da célula mãe. Tá? Lembrem mais uma vez que o processo de replicação ele é necessário, tá? Quando eu vou fazer a divisão das células. Ou seja, eu vou ter uma célula mãe gerando uma célula filha. Ela precisa duplicar esse DNA dela para gerar outra célula. Tá? Os experimentos mostraram que, tá? Esse experimento era feito tudo com fósforo radioativo. Tá? O que eles faziam? Eles pegavam uma célula mãe aqui e davam fósforo radioativo, que é o fósforo de peso 35, para elas comerem. Então, os fosfatos da cadeia carbono-fosfato ficavam todos marcadinhos. Tá? E eles botavam essa célula depois, né, depois que ela estava pronta, no meio de cultura com fosfato 32 normal. Tá? Vamos fazer certinho aqui. Com fosfato 32 normal. Tá? Então é como se a fita azul ela fosse a fita radioativa. Tá? O que acontece? Eles tinham duas opções. Ou a célula, né? Ou, na verdade, duas hipóteses, né? Ou a célula fazia uma cópia do DNA e as outras duas fitas eram vermelhas, ou seja, a célula mãe continuava com seu DNA original e a célula filha com DNA novo. Aí o que acontece? A gente iria ver que ao separar os DNAs das células mães e das células filhas, os das células mães continuariam, metade das células iam ter DNA não radioativo, que seriam as células filhas, não radioativo. Metade teria o DNA radioativo original da mãe. Mas não foi isso que eles perceberam. Eles perceberam que todas as células eram radioativas. Todas, todas, todas. E quando eles foram ver, eles viram que simplesmente, se vocês podem reparar, a fita mãe se divide em duas e cada fita mãe é molde para uma fita filha. Tá? Então, parent strand, fita pai, daughter strand, fita filha. A tradução literal mesmo. Então, cada replicação nossa, tá? A gente vai ter um DNA que veio da nossa célula mãe. Tá? E isso é muito incrível, porque se a gente parar e regredir na nossa, como é que se diz, na nossa evolução, pegando, por exemplo, o tecido cerebral nosso, que ele não renova a célula, vocês sabem disso, tá? Vocês vão ter a perplexidade de saber que no nosso cérebro existem células ainda que tem pelo menos uma fita ainda de quando nós éramos um zigoto. Porque a fita de quando a gente era uma só, ao ser replicada, né, metade dela foi para uma célula filha, e essa célula filha, ao ser replicada, essa fita original foi para uma outra célula filha dela. Então, tecnicamente, um dos tecidos mais antigos que nós temos, que é o cérebro, que ele tem formação ainda quando a gente está lá no início mesmo da nossa embriogênese, nós provavelmente temos fitas de DNA aí de, no meu caso, de 39 anos. É muito louco quando a gente pensa isso, mas é verdade. Porque as células do cérebro, elas não morrem, né? Elas não são substituídas, porque elas não têm a capacidade de se duplicar. É uma célula 100% especializada. Então, são coisas legais que a gente para pensar, que são bem bacanas. E que provavelmente são... ou seja, a gente tem a fita original de DNA ainda no nosso corpo que vem dos nossos pais. É bem legal isso. Mas, enfim, viagem à parte. Isso é por isso que nós dizemos, tá, que a nossa replicação ela é o quê? Semi-conservativa. Ela conserva metade da fita mãe. Ok? E não é só nosso, é nas bactérias, né, nos vírus, em qualquer ser. Isso é uma coisa canônica. Isso é um dogma também dentro da biologia molecular. Então, o que acontece?
Para eu replicar esse DNA, vocês já estão enxergando aqui, tá, que eu preciso abrir ele. Tá? Então, eu vou abrir para que uma enzima, nesse ponto aqui, faça o trabalho de, tendo como base a fita mãe, criar uma cópia da fita filha. Como eu falei para vocês, existe um sentido na replicação, que é o sentido 5 linha, 3 linha. A gente vai ver mais para frente o porquê disso. Vai ter um porquê químico para isso. Tá? Não se assusta, tá, Frederico? Só um pouquinho de química. Mas existe um porquê desse sentido. Tá? Isso não é assim, não estou jogando aqui no vento falando aceitem isso, tem um porquê para isso. Então, ela está com essa seta porque ela vai vir do 5' terminal de um nucleotídeo, um 3' terminal que vai entrar aqui, tá sempre tendo no final um 3' OH e um 5' no início. E aqui na fita que é 5', 3' antiparalela, a replicação é feita ao contrário, que é aquela fita atrasada, ou fita lagging, tá? Essa fita vão gerar os famosos fragmentos de Okazaki, que a gente vai ver mais para frente. Então, a gente vai ter, dentro dessa forquilha, tá? Já estou adiantando o nome, a gente chama de forquilha de replicação, uma grande enzima trabalhando aqui principal, que é a DNA polimerase, que essa mesma enzima vai estar fazendo a replicação das duas fitas. Como? Porque essa fita daqui tem que ser feita ao contrário. Aí o vídeo vai mostrar para vocês melhor mais na frente. É lindo, é louco. Mas aqui, por enquanto, a gente vai encarar, para a gente imaginar melhor, a gente vai imaginar que tem uma DNA polimerase aqui e uma DNA polimerase aqui embaixo trabalhando. Mas não, é a mesma, acredita em mim. E além de fazer as duas fitas, ela ainda faz proofreading. O que é isso? Ela ainda faz check para ver se ela não está cometendo erro. Se ela cometer um erro, ela mesma vai fazer a correção. Se ela parear, por exemplo, um A com um G, que vai dar ruim, vai sair daquela simetria que eu mostrei para vocês na aula passada, ela, opa, tá? Ela tem um pedacinho aqui no rabinho dela aqui, que ela faz esse checking aí. Tá? Na verdade, seria para o outro lado, né? Que a fita ainda está sendo aberta. Ela tem um negocinho aqui que checa, tá? Tanto nessa fita quanto nessa. Se tiver errado, ela para, volta, corta o que ela fez e faz de novo, tá? Para ver se passa. É muito louco, mas é assim que acontece. Então, a DNA polimerase é uma das enzimas mais incríveis que a gente tem no corpo, tá? Multifunção. Tá? Além de ser polimerase, ela é exonuclease, ela é ligase, ela faz muito tipo de ação. É uma enzima enorme, como a gente vai ver mais para frente. Então tá. Então, isso daqui é o inicial, tá? Replicação semiconservativa, temos uma fita líder e uma fita atrasada, por ter que respeitar esse sentido 5', 3' da replicação. E essa replicação, ela é bidirecional e simétrica, ou seja, ela vai acontecer em 2 pontos. Por exemplo, aqui, vou marcar aqui com caneta, é o ponto original dela, tá? Ela vai seguir para um lado e para o outro. Aqui é o ponto de início que a gente vai chamar de origem ou ore. Tá? É o ponto de origem. Aqui a gente está vendo, tá, uma replicação de um DNA circular em microscopia eletrônica, em tempo, né, ao vivo, onde a gente está vendo aqui os pontos de forquilha de replicação. Tá? Provavelmente ela começou aqui nesse meio aqui e foi continuando de um lado e para o outro. Ela vai continuar para cá e para cá, até ela ficar naquela forma de círculo covalentemente fechado, grudadinho a fita filha com a fita mãe. E aqui a gente tem fotos de microscopia eletrônica mostrando isso ao vivo. Tá? Já na fita de DNA eucarioto, tá? Como por exemplo a Drosophila melanogaster, que é a mosquinha da fruta, nós vamos ter, tá? Como DNA, nós vamos ter, como o DNA aqui é linear, ou seja, o DNA ele está assim, tá? Linear. Então, aqui nesse caso, a gente vai ter diversas origens de replicação. Primeiro, porque o DNA eucarioto é muito grande, tá? Então, a gente vai ter isso daqui sendo formado, ó, bolinhas. Essa bolinha é como se fosse uma forquilha de replicação, tá? Não está dando para desenhar direitinho aqui.
tá? Seguindo em ambos os sentidos também. Até no eucarioto ela é bidirecional e simétrica. Então aqui, isso é uma forquilha de replicação, isso é uma forquilha de replicação, isso é uma forquilha de replicação, andando para cá, andando para cá, tá? Até que uma hora elas se encontram. O DNA eucariótico é muito, muito, muito grande, então precisa ter vários pontos de abertura de replicação para que eles, no final, consigam replicar tudo no tempo correto. Já o DNA bacteriano, não. É apenas uma única origem que vai seguir em diante. Aqui a gente tem várias origens no DNA eucarioto linear. Tá? Vejam que aqui é um DNA linear. Aqui é a ponta desse DNA, aqui é outra ponta desse DNA. Tá? Agora vamos olhar o replissoma. O que é o replissoma? Tá? Replissoma é o conjunto de enzimas, ok? Conjunto de enzimas da replicação. Ou seja, a replicação não é só a DNA polimerase. A replicação é um processo que vai envolver diversas enzimas. Okay? Uma topisomerase, olha ela aqui, Milene, que está aqui logo no início, e depois eu quero que vocês tentem, eu vou ver se vocês adivinham para que ela está aqui. Uma helicase, uma primase, ok? E aqui, essa coisa bonita aqui, é a DNA polimerase. Ok? E vejam que ela está trabalhando tanto na fita líder quanto na fita atrasada, como eu falei para vocês. Ok? Aqui na fita líder, ela está seguindo direto. Ok? Ela começou, ela na verdade, ela vai andando nessa direção. Ó, é o movimento da forquilha de replicação, ela vai nessa direção aqui, tá? Então ele está indo nessa direção para cima. Então o que acontece aqui? À medida que ele está vindo aqui, a síntese desse DNA novo, que aqui está azul, né? DNA pai aqui, essa cor marrom aqui, ele veio daqui de baixo e está indo. Por quê? Porque aqui nós temos, provavelmente não, com certeza, aqui é a extremidade 3 linha. Obviamente, essa daqui que é a paralela é 5 linha. Esse terminalzinho aqui é 3 linha. Ele aqui está indo no sentido 5 linha, 3 linha. Então, esse daqui, se esse é o 3 linha marrom, aqui é o 5 linha. E aqui é o 3 linha da fita nova. Esse já vai ter que ser replicado no sentido inverso. Então, a DNA polimerase aqui, tá, ela tem um braço, tá, que ela vai entorta a fita para que ela, em vez de vir direto aqui por essa entrada aqui, como ela vem aqui nessa, ela vem por baixo para fazer o DNA e sai aqui. Ela dá uma voltinha. Por isso que ela é uma fita atrasada. Tá? Porque esse par de DNA aqui, ele está pareando com esse daqui. Só que ele ainda vai chegar na forquilha de replicação. Ok? No vídeo fica mais fácil. Ok? De vocês entenderem. E quando a gente vê os exemplos, a gente vai imaginar que esse outro bracinho está aqui direto fazendo a fita atrasada. Outra enzima que nós temos é a polimerase 1. Depois a gente vai ver para que ela serve. Tá? Ela, na verdade, vai resolver os fragmentos de Okazaki. Ok? E ainda tem a DNA ligase, que está aqui. Perdão. Então, a gente tem um conjunto aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6 enzimas. 6 enzimas, tá, que estão participando da replicação. Isso são só as enzimas. Ainda temos proteínas, tá? São mais de 20 proteínas. Que aqui está representado as SSBs, que são as mais importantes, mas ainda vai ter um monte de enzima aqui que eu não estou descrevendo agora, participando desse processo, que é um dos processos mais complexos que a gente tem na natureza. Tá? Fazer uma replicação de DNA sem erro, tá? Porque o erro vai levar à mutação.
Então, esse sistema da DNA replicase ou replissoma, ela é muito complexa porque a necessidade da acurácia, como eu falei para vocês. Só pegar uma aguinha aqui que a garganta vai secando. Como eu falei para vocês, não Professor, ter... o que Oi, é pode perguntar. acurácia? Acurácia, O que é acurácia? tá, acurácia é sem erro, tá? Tem que ser certo, tem que ser preciso, tá? Acurácia e precisão é a mesma coisa, tá bom? Ah, e as exigências físicas impostas pela estrutura do DNA. Que exigências físicas seriam essas, pessoal? Voltei aqui para ver vocês. O que vocês acham? Pode falar ou escrever. Qual o primeiro problema físico que vocês estão vendo aí nessa questão do DNA? De física mesmo ali. Ninguém se arrisca, não? Pode chutar, pessoal. Milene, o que você acha que é? Seria na tensão do Perfeito. DNA? Na o quê? Compactação. É? Ele está todo compactado. Isso. Isso. Imagina Aham. você ter que replicar. Uma célula nossa de pele demora o quê? 24 horas para se replicar. Imagina replicar cerca aí de 10 a 15, perdão, de 3 a 5 bilhões de pares de base em 24 horas, sendo que ele está todo compactado. Então você tem que ter uma forma de que aquilo seja feito em etapas, em processos diferentes, tá? E além de você estar descompactando e copiando aquele DNA, você vai ter que, no outro ponto, estar recompactando ele sem errar, dentro de um espaço minúsculo, tá? 500 vezes menor do que o tamanho do DNA. Então, é um grande desafio. Vocês concordam comigo? Há de concordar. Então, vamos lá. Vamos começar agora aqui a ver passo a passo. Então, vamos começar primeiro mostrando aqui o ponto de origem, tá? Ponto de origem, a gente vai ver mais na frente que ele tem uma sequência genética conservada, ok? É o ponto que o DNA vai se abrir e desse ponto vai se partir para esse sentido uma forquilha e para esse sentido uma forquilha. Vejam que, como essa fita de cima está no sentido 3 linhas, 5 linhas, obviamente que aqui o início dela vai estar ao contrário, vai estar 5 linhas, 3 linhas, essa é a fita contínua, ou a fita líder. E a fita descontínua vai ter que ser feita assim, ao contrário, tá? Porque ela tem que ser nesse sentido também. Obviamente que aqui embaixo vai ser o inverso dela, porque é a fita paralela dela. E a sequência ORI, né, que a gente chama, é uma sequência de cerca de 11 bases, né? E elas têm o quê? A e T em sua composição. Por que não CG? Alguém se arrisca a responder isso? Que a gente viu na aula passada? Qual a diferença entre a ligação entre AT e CG? Ninguém AT lembra, não? são, AT são três ligações? Acho que é isso, né? Ou AT duas. são três? São? Agora eu não lembro. Eu AT sei que são tem uma duas. diferença nas ligações. E isso, nas pontes de hidrogênio, lembra, Frederico? AT Lembrei. são duas, GC são três. Quem é mais fácil de abrir? É o AT, né? Então, no caso. Porque só tem duas, exatamente. A natureza não falha, entendeu? É isso mesmo. Muito bom, Frederico. A gente vai ver que ele é rico em bases A e T, tá? Mais na frente, quando a gente falar das origens de replicação. Então, a replicação ela vai ter três estágios. A iniciação, que é esse ponto daqui, que é quando abre a fita, e abrindo a fita, o replissoma pode todo se encaixar aqui. A elongação, que é a síntese das fitas leading e a fita lagging, e o término, que é a conclusão da forquilha. É bem simples. Iniciação, elongação e término. Ok?
Agora, vamos lá. Já vimos estrutura e topologia do DNA, agora vamos para a replicação propriamente dita, para fechar o nosso tópico 2 aí da disciplina. Bom, aqui temos a região ORI, tá, de algum DNA, e a gente tem um iniciador. O iniciador, pessoal, é um complexo de proteínas e enzimas que ele vai procurar a sequência ORIS. A sequência ORI é uma sequência rica em AT, ORI vem de origem mesmo, e que ela é conservada, tá, tanto nas células eucarióticas e procarióticas. É muito fácil quando a gente pega isso daí, se um dia, lá no final do curso, a gente de repente já vai conseguir pegar algumas sequências genéticas no GenBank, né, que é o banco de genes que é disponível, é de acesso público, e analisar fitas de DNA. Vocês vão olhar, eu acho que aqui é uma região de origem, porque é fácil de identificar, né? A gente pode começar a brincar dessa coisa de achar sequências no DNA. E o que acontece? Esse complexo de iniciação, tá, liga-se, tá, uma proteína iniciadora nele, na região AT, na região de origem, e faz a primeira abertura do DNA. A exposição desse DNA, tá, o que acontece? A célula vai ter que ter algum mecanismo para que ele não volte a se colidir. Tá? E a gente vai ver que aí vão participar proteínas muito importantes, chamadas de SSBs. São as proteínas SSBs, que é a abreviação de Single Stranded DNA Binding Proteins, ou seja, Single Stranded é fita simples. DNA Binding Proteins é proteína de ligação. Então, a proteína de ligação a DNA de fita simples. Porque enquanto ele fica de fita simples, tá? Se o ATCG lá, as bases ficarem soltas, elas podem se colabar de novo. Porque o A vai querer parear com T, o C vai querer parear com G e por aí vai. Então, essas proteínas se ligam e ocupam aquele espaço, elas se ligam nas bases para elas ficarem o quê? Elas não se encontrarem e as fitas continuarem soltas, porque senão a forquilha não começa. Aí sim vai entrar a primeira enzima desse complexo, que é a helicase. A helicase vai se encaixar nesse espacinho que foi aberto aqui. E aí sim a gente vai começar a nossa forquilha de replicação propriamente dito. Por enquanto vamos parar na helicase. Daqui a pouco a gente continua, tá? Eu vou bem devagar, bem aos pouquinhos, para vocês entenderem o processo. Nos eucariotos, como eu falei, eles têm diversas, tá, regiões ORI espalhadas pelo DNA deles, tá, e vão formar forquilhas bidirecionais, tá, em ambos esses lados, e elas vão abrindo e ficando com aquelas bolhas, que nem aquele DNA de drosófila que a gente viu no slide mais atrás. Tá? Então, eucarioto é uma origem e eucariotos são várias origens. Bom, vamos pegar o modelo da E. coli como estudo, tá? Vamos pegar um modelo para estudo, mas saibam que é tudo muito conservado, como eu já falei. A explicação vai ser a mesma para as outras espécies de bactérias e a gente vai estudar um modelo que tem uma origem de iniciação. É só você extrapolar para os eucariotos que isso acontece, só que em vários pontos diferentes. Ok? Então, essas são as proteínas que são necessárias para iniciar a replicação da origem. Tá? As proteínas, né, que a gente chama de DNA-A são aquelas proteínas que reconhecem as sequências de origem. São proteínas que têm, tá, dentro da estrutura espacial morfológica deles, tá? Vocês devem ter estudado o modelo chave-fechadura lá na bioquímica, né, da enzima, que elas vão reconhecer, elas vão passeando por aqueles sulcos do DNA, e o que acontece? Uma sequência de replicação ORI, ela tem cerca de 245 pares de bases. Tá? E ela tem pedaços delas de 13 pares de base e pedaços de 9 pares de base, que são onde essas proteínas encaixam. Tá?
elas enxergam essa região AT, elas vão enxergar e vão entrar, tá? E fazer a primeira abertura dela. À medida que essas aberturas são feitas, tá? E esse DNA é exposto, a helicase, tá? Que é a primeira enzima DNA-B, ela reconhece, se liga e vai abrindo ali. Mas, obviamente, ainda isso daí é só o primeiro passo. Tá? Aí, obviamente, tem algumas proteínas acessórias como a DNA-C, que ela é necessária para que ela auxilia a helicase, que é a DNA-B, a se ligar no ponto de origem. Aí tem as outras, tá? A HU, que é uma proteína stone-like, que ela também ajuda na ligação do DNA às SSBs, que são as próximas proteínas que vão se ligar, que são aquelas que vão estabilizar o DNA fita simples. Aí vai se ligar as outras enzimas do complexo de iniciação. Tá? Inclusive, ó, a primase, que vai fazer o primer, a RNA polimerase, tem RNA polimerase participando ali para facilitar a atividade da DNA, ok? Ela vai, em conjunto com a DNA, fazer essa abertura. Então, são enzimas acessórias. A DNA girase, que é uma topoisomerase 2. A Dan-metilase, que é muito interessante, né? Lembrem dessa enzima, fiquem com ela na cabecinha, Dan-metilase, que ela metila cada sequência GATC que aparece. Tá? Quando aparece uma sequência GATC, ela metila o G. Ela joga um CH3 no G. Isso daqui, gente, é simplesmente, tá, para ela marcar quem é a fita filha. Tá? Porque no momento que ela marca quem é a fita filha, ela sabe, perdão, ela marca a fita mãe, desculpa. No momento que ela marca a fita mãe, ela vai saber que se ela tiver que fazer alguma correção, a fita que tiver com a metila, com CH3, é a fita original. Ela tem que corrigir a outra. Então, até esse mecanismo existe. Porque se tiver um erro, como é que a DNA polimerase vai saber quem é, no momento ali, quem é a fita errada? A fita que não tiver metilada. Porque a fita metilada é a fita original. Então, isso é um conjunto de enzimas que eu falei, são mais de 20 proteínas que participam. Isso só para que seja iniciada a replicação. Então, essa origem de replicação, tá? É uma sequência rica em AT, como eu falei, possui 245 pares de base, e ela é formada por 4 RDs, são as repetições ferro. Repetições diretas. O que significa repetições diretas? Tá? Lembra que eu falei da sequência espelho, da sequência palíndroma, sequência repetição direta? Vamos supor que essa sequência ORI da E. coli seja 13 pares de base. A, T, T, A, T, A, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, T, T, A. Tá? Que seja isso. O que acontece? Isso está aqui. Tá? Essa próxima 13 tem a mesma sequência. Obviamente que o complementar dela é só você fazer aqui, vai ser isso. Tá? Outra de 13 igualzinho, são repetições diretas. Tá? Então, elas têm essas 3 repetições de 13 e uma repetição de 9. E depois mais 3 repetições de 9. Isso daqui é a senha, tá? Que a gente diz. Tá? É a senha para que as proteínas entendam que isso daqui é uma sequência de origem de replicação. Aí vocês vão pensar, mas peraí, o Eliezer, essa ORI da E. coli é igual à ORI de, sei lá, Staphylococcus aureus? Praticamente. É praticamente, sei lá, 99% de similaridade. Vai variar uma ou outra par de base. É muito conservado. Vocês não têm noção, a ponto da gente conseguir identificar. Eu, quando fazia minhas análises genéticas na unha, assim, no olho, eu já matava, ó, isso daqui é origem de replicação. E batia certinho. Depois de não sei quantas bases, já é a região promotora. E não sei quantas bases é sequência de Shine Dalgarno. A gente vai ver isso mais para frente, entendeu? E aí você tinha o gene lá.
Então, a ORI, ela às vezes te indicava rapidinho qual era o ponto de origem de replicação e qual era, inclusive, onde ela codificava esses genes de replicação do DNA. É bem interessante, bem fácil de achar. Ok? Então, esses de 9 pares de base, esses 3 aqui... Oi, pode perguntar quem foi que perguntou. Perla quer perguntar. Pode perguntar, pode escrever que eu estou lendo. Não, professor, cheguei em casa agora, fui limpar a tela do celular porque acabou a bateria. Eita ferro, tá bom. Achei que você tinha chamado, você levantou a mão. Não, não. Tá bom, então, vou... Voltando, então. O que acontece? Essas repetições de 9 pares de base é onde a DNA a liga. Tá? E as de 13, tá? Ou seja, deixa eu desenhar para vocês entenderem. Aqui, nesse ponto, tá? É o ponto de ligação da DNA-A, que é a primeira proteína que vai expor, ou seja, abrir o DNA nesse ponto. Uma fita para cá e uma fita para cá. E esse daqui é onde a helicase vai se encaixar. E a partir daqui, como é rica em AT, ela abre isso daqui facilmente e continua para cá. E vai ter uma outra helicase que vai encaixar aqui para continuar para cá a forquilha para fazer 2 forquilhas de replicação. Tá? Então, essa é a região ORI. Tá? E aqui formando, aqui tendo uma visão mais didática aqui, está mostrando o complexo da helicase se ligando, tá? E é um processo que gasta energia. Para essa helicase funcionar, a gente tem consumo de ATP, e aí ela vai abrindo e, obviamente, à medida que ela vai abrindo, aqui tem uma representação esquemática da helicase abrindo aqui, ela encaixa aqui, tem uma fita abrindo para cá e uma fita abrindo para cá. E à medida que a helicase vai abrindo, vai se ligando as SSBs, que são as proteínas de ligação, de estabilização de fita simples de DNA. Ela é um tetrâmero, ela tem uma estrutura quaternária, então tem 4 monômeros, tem cerca de 74 quilodaltons. Beleza? Agora, vou voltar aqui um pouquinho, que eu vou fazer outra pergunta para vocês, tá? Vou voltar nessa foto aqui. O que acontece? Eu estou abrindo aqui o DNA. Tá? O DNA está sendo aberto aqui. O que eu tô, à medida que eu estou abrindo aqui, o que eu estou gerando na estrutura do DNA ali para cima? Deixa eu ver aqui para vocês. Quem me responde? Eu acho que está compactando ele mais ainda, né? Perfeito, Milene. É isso daí. Você captou a parada. Você está gerando o quê? Estresse topológico para cá. ST. Estresse topológico. Tá? O que essa topisomerase vai fazer na sua opinião? O DNA pode ficar embaralhado aqui para frente? Eu acho que ela vai girar, vai diminuir essa tensão, ela vai girar contra. Perfeito. Nota 10 para você. Já está aprovada, Milene. Muito bom. Por quê? Você entendeu o sentido da gente... por isso que a gente tem que estudar a topologia do DNA, tem que entender o que é. Essa topisomerase ela vai ficar sempre na frente, que à medida que o DNA começar a querer inovelar demais, ela picota e resolve o estresse topológico. Da mesma forma que vai ter uma outra isomerase aqui onde eu estou desenhando, fazendo o quê? O contrário, recompactando o DNA. Legal isso, né? Mas muito bem, estou feliz que vocês estão conseguindo entender o processo. Legal, parece um robozinho. É um robozinho. Vocês vão ver o videozinho no final, vocês vão ver que é um robozinho mesmo. Beleza? Então, a topisomerase, ela vai estar aqui, ó, resolvendo a bagunça que a helicase está fazendo. Que a helicase é como se fosse o nosso dedinho lá puxando as fitas, né, as borrachinhas lá e causando o estresse topológico ali. Tá? Ok. Então, aqui de novo, naquele nosso esquema, agora isolando só a helicase,
e as proteínas de ligação DNA para estabilizar, para ele não se colabar de novo. Qual é o próximo passo? Agora, eu tenho, né, que, agora com esses nucleotídeos expostos, começar a fazer a cópia desse DNA. Fazer a fita nova. Mas a DNA polimerase, ela é meio burrinha. Tá? Se a DNA polimerase colar aqui, ela não começa a fazer nada. Ela tem que ter um início, ela tem que ter uma fitinha pronta para ela falar, ah, eu tenho que começar daqui. Apesar dela ser muito eficiente, né, ela é meio tapadinha. Ela não consegue fazer o DNA se não tiver já um pronto nele. Aí vai entrar uma enziminha chamada primase. Tá? A primase, vocês veem, tá, que ela encaixa na helicase. Reparem, a helicase está aqui. Essa coisinha dessa cor que eu não consigo identificar qual é, porque eu só enxergo 16 cores. Tá? Essa coisa meio, sei lá... É vermelho, professor. Para mim é vermelho também, né? Você enxerga só 16 cores, igual a mim também. É porque, normalmente, principalmente as meninas que enxergam muitas coisas, falam isso daí, sei lá, é um fúcsia. Eles inventam os nomes que eu nem sei que diabo é isso. Ó, pra ser mais específico, parece um bordô. Bordeaux, né? Pior que eu sei o que é Bordeaux, cara. É brincadeira, né? Um grená, né? Digamos assim. Eu tô parecendo até torcedor do Fluminense. Vamos lá. Então, aqui tem a primase, que ela encaixa, tá vendo? Ela tem um espacinho para encaixar. E aí ela vai sintetizar, ela sim consegue fazer isso. Ela consegue olhar, eu tenho que sintetizar alguma coisa aqui. O que é que ela faz? Se o ponto que ela parou tem uma sequência lá na fita mãe, vamos supor. Aqui está no 3 linhas, 5 linhas. A, G, C, T, A, G. Ela vai botar aqui, vou botar em outra cor, né? Para ficar bem didático aqui, em verdinho. Ela vai, aqui eu tenho que botar um T, eu tenho que botar um C. Obviamente que aqui vai ser 5 linhas. Tô respeitando o sentido 5 linhas, 3 linhas. Aqui vou botar um G, vou botar um A, vou botar um G, vou botar um C, tá? E paro. Com sentido 3 linhas. Aí sim, a minha DNA polimerase agora vai enxergar isso daqui e vai começar a colocar nucleotídeos a partir dessa ponta, que vai ter um 3' OH livre. A partir desse OH livre, ele entende que ele tem que continuar a construção aqui. Então, o nome disso daqui é primer, e ele é de RNA. Mas ele vai ficar no meio do DNA por enquanto, sim. Por enquanto. Depois ele vai ser destruído. Fiquem tranquilos. E vai ser feito um DNA no lugar dele, mas ele é de RNA. O porquê disso? Não sei. Eu poderia simplesmente responder porque Deus quis assim. Mas, na verdade, foi evolução. O RNA funciona com o Prime, o Prime funciona com o RNA, funciona muito bem. Pode falar, Milene. Mas no caso, teria uracila ou não nesse RNA? Eu até fiz errado. Obrigado por me corrigir. É só... Pode corrigir o professor a que for, né? Aqui é U, aqui é U, tá? Mas não tem problema, tá? Porque isso daqui depois vai ser trocado para uma fita de DNA que a gente vai ver mais lá na frente, tá? Por enquanto, o que eu quero que vocês saibam que a primase vai chegar e vai fazer um primer aqui. Obviamente vai fazer o primer da fita líder aqui, vocês não estão vendo, que ele está lá embaixo. Porque a fita líder é um primer e vai direto. Tum! O fragmento de Okazaki tem que fazer primer toda hora porque ele é atrasado, ele é feito em pedaços. Tá? Por causa do sentido dele. Então, de novo, aqui está uma fita molde e aqui está um iniciador de RNA sendo feito. Ele é pequenininho, ó, é 10 a 12 nucleotídeos. Ele é muito pequeno. Ele é realmente só para dar um norte para a DNA polimerase. Tá? São chamados de primers, ou iniciadores. Quem quiser falar em português, chamamos de iniciadores.
Aí temos a nossa querida topisomerase, que vai estar, porque agora, quando a DNA polimerase ligar, vai começar a andar. E à medida que isso anda e vai abrindo aqui, eu vou estressando a topologia do DNA aqui. Aí entra a nossa querida topisomerase, que vai cortar um pedacinho, dar a volta ao contrário e religar. Tá vendo? Ó, tá aqui, ó, ele traz essa fita para cá, gira essa fita para cá, religa e ele vai relaxando para ele não causar aquela compactação toda. Tá? Essa é a estrutura da topisomerase. E o DNA passa bem no meio dela. Aí ela faz todo esse trabalho de resolução da topologia do DNA. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 subunidades. É uma enzima enorme também, que ela abraça o DNA inteiro. Ele passa bem no meio dela e ela faz esse trabalho todo. Agora vamos a estrela do nosso replissoma, que é a DNA polimerase. Agora sim, a DNA polimerase tem condições de trabalhar. Então, ela simplesmente vai continuar o trabalho da primase. A primase para aqui, a RNA polimerase assume e vai construir a fita até ali. Ok? Depois a gente vai falar da polimerase 1. A DNA polimerase que faz a elongação, agora que é a segunda fase, já fizemos a primeira, que é a iniciação, a segunda é a elongação. É a DNA polimerase do tipo 3, tá? Tem a do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. Aqui a gente vai ver a do tipo 3 e a do tipo 1. A do tipo 2 a gente vai ver depois. Até rimou. Bom, então, só relembrando que temos uma fita líder, que é essa daqui no sentido 5 linha, 3 linha, e outra atrasada, que gera esses fragmentos chamados de fragmentos de Okazaki. Em E. coli, é cerca de 1 a 2 mil pares de base esses fragmentos. Nos eucariotos, faltou um K aqui, tá? Já é 200 quilobases, é 200 vezes maior, tá? Aqui tem um K, vou colocar aqui no vídeo, depois eu conserto lá para não... É muito maior em eucariotos, fragmentos de Okazaki. Tá? E agora vamos entender porque o sentido é 5 linha, 3 linha. É o que nós chamamos de atividade 5 linha, 3 linha polimerase. Polimerase é a construção de polímeros, tá? Veja bem, aqui, template é o DNA mold, tá? O DNA pai ou mãe, como vocês preferirem. Aqui é o DNA que está sendo construído. Veja que a gente viu que a estrutura do DNA, ela tem uma ribose, né? Relembrando aqui, ela tem essa ribose. Aqui a gente tem a base nitrogenada e esse é o carbono 1'. Aqui no carbono 2', nós temos um hidrogênio, porque é desoxirribose. No carbono 3', uma hidroxila. No carbono 4', e aqui a gente vai ter o carbono 5' ligado ao fosfato. Beleza? Aí que tá. A gente está vendo a fita de DNA só com um fosfato. Só que, na verdade, a gente tem 1, 2, 3 fosfatos ligados. Tá? Se nós pegarmos isso daqui, ó, vou circular aqui para vocês verem. Não é isso daqui, essa ribose, se fosse um pentágono, ia ficar perfeito, né? Que eles desenharam na forma de quadrado. Mas tudo bem. Fingimos que é um... Vocês entenderam aqui. Esse daqui é o carbono 3', com OH livre. Esse daqui é o carbono 5', tá? Que está puxando o fosfato aqui. Esse daqui é um TTT. Tá? É a timina ou timosina. Na verdade, aqui é timina mesmo. Perdão. Timina trifosfato. Nós também temos a guanina trifosfato, porque a gente está falando de DNA, né? Temos a citosina trifosfato e a famosa adenosina trifosfato.
ATP. São nucleotídeos. Todos eles é o que a gente usa para quebrar energia. Então, a DNA polimerase não precisa queimar ATP, ela já se aproveita da quebra desse ATP aqui, ou do TTP, aqui ela quebrou um ATP, aqui ela quebrou um GTP. Essa própria energia que é utilizada para fazer ela andar. Então, é um processo, né, digamos assim, sustentável, né? Então, o que acontece? Aqui, vou apagar aqui para que eu fiz confusão aqui. A extremidade 3' OH que está livre, lembre-se, ela no 5', 3'. Então, no final, eu vou ter sempre um 3' OH. Ela vai fazer um ataque nucleofílico a esse primeiro fósforo aqui, que vai romper e vai liberar esse difosfato, tá? Ou pirofosfato ionizável. E aí, o que acontece? Liberou isso daqui, eu vou ter agora uma nova ligação aqui, fósforo de éster. Ele vai estar ligado aqui, ó, agora, e essa vai ser a nova terminação 3' OH. Por isso que o sentido é sempre 5', 3', porque eu tenho que ter essa hidroxila aqui, 3' OH livre, para fazer esse ataque nucleofílico a esse fosfato. Ok? Aqui, quem gosta de química orgânica, essa hidroxila tem carga negativa, parcial. Fosfato aqui tem carga positiva, porque o oxigênio é mais eletronegativo que ele. Então, ele vai formar uma nova ligação, uma nova ponte. Tá? Fósforo de éster, que nem a gente viu lá. E ele agora vai ficar ligado. Esse é o fosfato que fica preso na cadeia. E esse próximo aqui está com a hidroxila ligada. Ou seja, aqui vai ter uma citosina trifosfato, aqui é um C. Aqui está o açúcar, com outra OH e outro trifosfato aqui para fazer a ligação novamente. No caso, o ataque nucleofílico aqui dessa hidroxila para cá. Então, sempre vai ser hidroxila atacando fosfato. Hidroxila atacando fosfato. Por isso, no sentido 5', 3', não existe a reação ao contrário do fosfato atacar a hidroxila. Ok? Então, por isso, essa é a explicação do sentido ser sempre 5', 3'. Ok? Essa daqui é a atividade de revisão ou proofreading, que eu falei para vocês que a DNA polimerase tem. Que o que acontece? Se tiver um pareamento errado, tipo AC, ok? Você vê que ele vai ficar meio bambo, ele vai ficar fora daquele eixo de simetria. Tá? Aí o que a polimerase faz? Ela para, volta, faz a excisão, tá? Ela tira a base que está errada. Obviamente, a base de baixo está metilada. Tá? Ele sabe que ele tem que arrancar a base de cima. E com isso, ele vai liberar e vai colocar agora o nucleotídeo certo. Essa atividade é feita pela própria DNA polimerase. Ou seja, além da atividade 5', 3' polimerase, que a gente viu que ele tem, ele pode voltar e ter uma atividade agora de exonuclease, ou seja, polimerase, ele vai adicionar nucleotídeos. Exonuclease, ele ainda consegue retirar nucleotídeos errados. Ele faz a hidrólise da ligação que ele acabou de fazer, se for necessário. Como isso daqui é aquilo que a gente viu, né? Quando a gente tem um pareamento errado, ela consegue detectar na hora aquilo, tá? E isso, gente, na aula de mutação a gente vai ver que isso é só o primeiro mecanismo, ok? A gente ainda tem o mecanismo de mismatch repair, que é feito já com DNA pronto. Olha só, além desse mecanismo de proofreading, que é na hora, se por um acaso um erro passar, ainda tem um sistema de enzimas que vão detectar esses desnivelamentos aqui, faz tipo uma microbolha no DNA quando tem alguma coisa errada. E aí, obviamente, eles vão ver que a fita metilada é a fita correta. É assim que eles também, a sinalização celular é essa. Fita metilada era a fita mãe. Então, corta outra fita, conserta,
Tá? E no final desse processo todo, ainda tem uma outra enzima que vai tirar todas as metilas depois que o DNA estiver todo pronto, depois que tiver passado pelo proofreading e passado pelo mismatch repair. Isso tudo está acontecendo na sua célula agora, só para vocês ficarem maravilhados com a natureza. Está acontecendo agora dentro da sua célula. Professor, Oi. Pode falar, Milene. essas metilas que vai tirar, é aquelas metilas de marcação nas células filhas, na fita filha? Não, ela fica na Tá. fita mãe. Ela marca a fita mãe. Fita mãe? Ela marca a Ah, fita sim. mãe. Exatamente. E, isso, e o que acontece? Essa enzima Dan-metilase, ela se posiciona ali antes da DNA polimerase, para justamente já ir, ela marca as duas fitas com metila, entendeu? Ela metila o DNA inteiro. Aí o que acontece? Na forquilha de replicação, a fita mãe fica metilada, a fita filha não. Entendeu o raciocínio? Aí o que acontece? A DNA Entendi. polimerase sabe, opa, que tem que cortar a fita que não está metilada. E as enzimas do sistema de mismatch repair, que a gente vai ver mais lá para frente do curso, elas detectam exatamente. Porque, olha só, a DNA polimerase ainda é mais fácil para ela detectar que ela está sintetizando na hora. Tá? Fica mais fácil para ela porque ela está ali na hora. Agora, imagina depois que o DNA já está pronto. As outras enzimas têm que saber qual é a fita original. Então, é a fita metilada. É bem interessante isso daí, tá? Enfim. Já estou terminando, tá, pessoal? Se eu avançar um pouquinho, não briga, vocês não têm aula depois, mas é bom a gente terminar esse assunto hoje. Tá? E aí, vamos lá. Agora vamos resolver. Sintetizamos, tá? Agora a gente tem uma fita líder que tem um primer lá no início, que tem que ser retirado. E temos os nicks, que a gente chama. Tá? O nick é isso daqui. Tá? É um corte. Por quê? Aqui foi o início da replicação, da minha origem, não foi? Eu tenho uma hidroxila solta e na extremidade 3 linha aqui, e um trifosfato aqui, não é nem um fosfato só, né? De uma outra, do início aqui da replicação. E esse daqui, tá? Por enquanto, é o primer de RNA. Aí vem a tal da DNA polimerase 1 que eu falei para vocês. E a DNA polimerase 1, ela tem duas funções. Primeiro, ela é uma exonuclease, 5 linha, 3 linha, ou seja, ela apaga esse DNA, esse primer de RNA, e substitui por uma fita de DNA. Ou seja, além de ser uma exonuclease 5 linha, 3 linha, ela é uma polimerase 5 linha, 3 linha. Obviamente que esse nick aqui, ela já resolve, quando ela liga, ela já faz essa ligação desse primeiro nick aqui, só que quando chega aqui no final, ela não consegue resolver esse nick aqui. Tá? O nick só troca de lugar, tá? O cortezinho. Se for na fita descontínua ou na fita lagging, isso vai acontecer várias vezes, que é cada ponto de síntese de primer de um fragmento de Okazaki. Tá? Mas fiquem tranquilos que isso daqui depois vai ser resolvido também. Mas aqui vocês viram que a função da DNA polimerase 1, que eu falei para vocês, a gente vai ver depois, é simplesmente transformar o primer de RNA num DNA, agora propriamente dito. Mas ela não resolve esse último nick do fim do primer. Isso vai ser feito pela DNA ligase, que ela só vai juntar aquilo dali, tá? E vai, assim, deixar o DNA fita dupla contínua, sem essa forma de open, né, que a gente falou lá no início. E aí os fragmentos de Okazaki são ligados e resolvidos. Tá? Então a DNA polimerase é muito importante na fita atrasada. Isso daqui é só para vocês verem a estrutura da DNA polimerase. Tá? Olha só a DNA polimerase 3, no caso. Tá? Olha como ela tem 2 subunidades alfas, 4 subunidades betas. Isso daqui é uma estrutura terciária de proteína. Pessoal, vocês lembram que a estrutura terciária de proteína? Vocês viram isso com a Carla, não viram? Milene, você que está com a matéria fresca na cabeça? Professor, para ser sincera,
Não vimos, não. Mas. Tá, É, deixa eu tentar não resumir. viu, A não. estrutura Mas. primária da proteína é a sequência de aminoácidos. Tipo assim, metionina, histidina, prolina, ácido aspartico, entendeu? É a sequência de aminoácidos. Quando eles começam a interagir entre si, tá? Eles podem formar o que a gente chama de alfa-hélice, que é aquela coisa que... Não lembra disso mesmo? Ou folha beta? Eu falando assim, vocês não estão lembrando não, né? Tá. Enfim, Professor, eu lembro vagamente, mas. vagamente. Então, É. não tem problema não. Hum. Mas o que acontece? Isso daí vai formar uma estrutura espacial que a gente chama, tá? Que a gente vai chamar de subunidades, tá? Que é essa estrutura terciária. Isso daqui é uma proteína que ficou na forma de globo, ficou globular, entendeu? Aqui tem várias alfa-hélices, várias folhas betas, elas vão se misturando e formam uma estrutura em 3 dimensões. É só isso que eu quero que vocês entendam. Beleza? Ela tem 4 Beleza, professor. subunidades beta, tem 2 subunidades teta, tem 4 deltas, enfim. É um complexo enzimático. O que acontece? As unidades alfa e epsilon, vou mostrar aqui para vocês, ó, alfa e epsilon, tanto aqui, ó, só vou desenhar para ficar um pouquinho mais, tem uma fita e aqui tem outra fita, né? Aqui está a fita original, elas estão divididas, aqui está sendo feita a fita nova. São essas aqui que fazem o tal do proofreading, daquela averiguação, tá? Porque o que acontece? Se passar um DNA errado aqui, com pareamento errado, né, que o DNA fita dupla, ele vai ficar, novo que está sendo formado aqui, é bonitinho. Se ele tiver com uma bolha aqui, porque pareou um A e um G, ele detecta, manda a enzima voltar, cortar esse erro e voltar. É interessantíssimo. Tá? Só para mostrar para vocês aqui qual é a região da enzima que faz o proofreading. Já as partes teta e pi, eles que fazem a ligação da fita mol de dimerização da enzima. Então, cada um vai ter um ponto. Aqui, os complexos carregador de grampo deslizante. Depois vocês vão ver, esse daqui, essas subunidades que fazem os grampos deslizantes. Mas o grampo deslizante não adianta eu explicar. Vocês vão ver no vídeo. Tá? Enfim, mostrando para vocês os vários pontos da enzima e que cada um vai ter uma porção diferente. Realmente é uma enzima incrível. Ok? Para fechar, né, já falamos da polimerase 1, tá? E da ligase. Ok? Então, a polimerase 1, ela tem, na verdade, faltou aqui nesse complexo a RNase H. A RNase H é ela que vai romper, né? Desculpa aí, falhei a atenção com vocês aí. Ela que vai primeiro digerir o primer de RNA e depois a DNA polimerase 1 vai fazer o DNA aqui, ok? E no final a DNA ligase vai resolver aquele nick translation, ok? Então aqui o primer de RNA sendo completamente digerido pela RNase H, uma polimerase 1 sintetizando uma nova fita de DNA e depois a DNA ligase fazendo a ligação do nick ali. Okay? A DNA ligase ela faz uma coisa interessante, porque a DNA ligase ela tem um problema, porque os nucleotídeos vão estar na forma de MP, ele não vai estar na forma de TP, de trifosfato, mas sim de monofosfato. Então ela não tem como tirar a energia dali. Tá? Então ela faz uma coisa interessante, ela usa um cofator enzimático. Tá? Ela usa um cofator, tá, de ribosadenina, que ele faz? Ele vai ligar uma adenina, na verdade um AMP, né, perdão, ele vai ligar um AMP que está associado a uma enzima, a esse fosfato, tá? Para quê? Ele tem um grupo de saída, para que essa hidroxila, porque essa hidroxila não consegue atacar o fósforo, porque não tem grupo de saída aqui, ele não pode sair um oxigênio sozinho. Agora, se tiver alguma coisa para sair aqui, ele ataca aqui
e essa ligação é desfeita, tá? E esse AMP é reciclado. É um mecanismo único que só a DNA ligase tem. Ele pode usar, tá, mononucleotídeos, tá? Assim, perdão, nucleotídeos monofosfatados, bem melhor falando, para resolver esses níqueis. Então, é uma enzima, tá, ligada com o AMP no interior dela, o AMP que vai fazer esse trabalho todo aqui. Desculpa. E o término da replicação, tá, na verdade, da mesma forma que existem regiões de origem, existem regiões de término, tá? E essas regiões, elas são mais de uma porque elas vão resolvendo partes da forquilha, tá? E no final são os pontos onde a gente vai ter separações do DNA. Tá? O término nada mais, nada menos do que vai vir um complexo enzimático aqui, cortar a fita filha da fita mãe, tá? E na verdade, ela é uma topisomerase. Porque se vocês lembram, falei para vocês que essas fitas estão entrelaçadas. Então, enzimas que resolvem entrelaçamento, elas têm que cortar e girar. Enzimas que cortam e giram são topisomerases. Nesse caso, é a topisomerase 1 que vai fazer esse trabalho. Ok? Eu não vou falar dos telômeros agora. Eu vou falar mais tarde para vocês. Na verdade, né, eu quero passar uma pesquisa para vocês, né, simples, sobre telomerase. Deve ser, inclusive, na verdade, eu vou passar um vídeo sobre telomerase para vocês. Quero que vocês, de repente, façam um trabalhinho para mim para contar agora para o primeiro bimestre. Que o que acontece? A gente vai ter um problema. Tá? Aliás, a replicação de um procarioto não tem problema porque o DNA é circular. Aí, como vocês viram, existe, né, uma fita que está atrasada. Eu acho que não vou nem desenhar. Deixa eu tentar mostrar isso daqui na foto. E o que acontece? No final do DNA, lembre-se que como tem uma fita atrasada, tá, tem um ponto aqui que o fragmento de Okazaki ele não consegue ser formado nessa fita atrasada. Ok? Então, é como se o DNA do eucarioto, a fita filha sempre ficasse com um pedacinho incompleto nele, que ele só vai aumentando à medida que essa DNA polimerase, que essa célula vai ser replicada. É um pedaço no final, tá, da fita atrasada, tá, que é essa daqui, a fita líder ele vai direto. Que como o fragmento de Okazaki ele tem um tamanho padronizado, ela não consegue completar a fita toda na fita atrasada. Então, ela vai perdendo. Ó, esse aqui foi na primeira replicação, esse aqui foi na segunda replicação, na terceira. Só que o que acontece? A célula ela tem mecanismos para conseguir resolver isso. Tá? Essas extremidades da célula eucariótica é chamada de telômero. Tá? Mas isso eu vou passar um vídeo extra para vocês do sábado letivo, para vocês verem, porque isso aqui é um pouquinho mais, né, rebuscado, mas para ver como é que os eucariotos fazem para resolver essa questão da telomerase e como, né, a telomerase tem a ver, inclusive, com o envelhecimento das nossas células. Quando elas começam a falhar, a telomerase é uma enzima que resolve esse problema, tá? E não deixa o DNA perder essas pontas dele, essas extremidades da fita atrasada. É uma enzima chamada telomerase. Então, o que acontece? Isso eu vou deixar na forma de vídeo para vocês. Eu vou passar depois, né, deixar lá no Classroom, para vocês verem, inclusive a relação com o telomerase, como eu falei, com o envelhecimento celular e outros distúrbios, né, genéticos que existem. Agora, pessoal, terminamos aqui o estudo esse estudo da replicação do DNA. Obrigado pela paciência de vocês aí. Agora eu quero mostrar os videozinhos, tá? Pode ser? É rapidinho. Vou só colocar aqui. Eu até vou passar de novo aqui o canal, vou deixar aqui no... Eu já tinha mandado para a Milene aqui.
Esse é o canal do YouTube da WeHi Movies. E eu vou compartilhar aqui na tela com vocês um vídeo da replicação do DNA primeiro, mas um vídeo mais didático. Depois a gente vai ver ele assim, numa forma mais real, tá? Primeiro vamos ver na forma mais didática, depois na forma mais real. Só compartilhar aqui a tela. Esse daqui, vou botar em tela cheia. Vamos ver como é que tá. Beleza, né? Tá dando para ver, né? Tá conseguindo ver, pessoal? Sim, professor. Beleza. Vamos lá. Pessoal, aqui repara, tá? Que eles estão mostrando para a gente o inicial, tá? Tem a legenda aí embaixo, vão acompanhando. Tá mostrando aqui como é a estrutura da fita. Tá? Então, essa primeira parte é isso, tá? A helicase, pessoal, aí é a helicase separando, tá? Primase vai fazer os primers, olha só. Porque a primase nunca para de trabalhar. Quando ele acha o outro primer, ela para e volta, ó. Mais um pedacinho e faz. Essa é a RNase-H que eu falei para vocês. E a DNA polimerase 1 vai fazer, ó. A DNA ligase vai resolver os nicks. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? É mais fácil de identificar. Gostei, professor.
Isso que eu falei. Obviamente, se vocês tivessem visto o vídeo sem eu ter explicado antes, poderia. Mas com a minha explicação e depois completando com o vídeo, fica mais fácil você enxergar. Tá? Mas aí, aquele tá didático, tá bonitinho. Agora vamos ver o pau quebrando? Agora o pau vai quebrar. Tá? Vocês vão ver. Deixa eu só botar aqui em tela cheia. A parada acontecendo, assim, obviamente com uma modelagem em 3D, mas mostrando como ele vai funcionar dentro da célula mesmo, assim, no... Aí... Vamos ver como é que tá. Não, eu compartilhei a janela errada. Peraí, deixa eu fechar essa. Acho que agora tá certa. Isso. Vamos lá. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para ver. Tá indo legal aí, Milene? Tá, professor, tá dando pra ver Ó, direitinho. agora vamos lá. Essa não tem narração, não. Eu que vou narrar para vocês. Isso daí é uma fita de DNA, tá vendo? Ó, só dar uma pausa aqui. Vocês estão vendo o mouse mexendo aqui? Tá. Tá dando pra ver. Aham. Onde eu estou apontando aqui, em branco, tá? São as bases nitrogenadas, que elas estão todas aqui encaixadinhas. E por volta o esqueleto de carbono fosfato, tá? De açúcar fosfato. Ó um suco menor, ó um suco maior, suco menor, suco maior. Pra vocês verem tudo aquilo que a gente viu na teoria. Essa representação é muito bem feita. Tá? E aí, olha que interessante. Cada uma das suas 10 trilhões de células tem 1,8 metros de DNA. Olha só que louco, né? Então, ele tá lá, tá vendo? Isso daí, gente, é uma histona, é uma proteína de compactação. Ele está mostrando primeiro como é que o DNA é compactado. Tá vendo? Uma histona, agora ele está formando ali os loops e daqui a pouco vocês vão ver as rosetas sendo formadas. Olha só. Os loops agora, ó, agora já são os coios, né? São as molas. E isso é o seu DNA sendo compactado dentro da célula. E isso agora é uma foto real, tá? De divisão celular. Agora numa escala bem maior do que uma escala de DNA, a célula se dividindo. Ali na prófase já está indo para o estado de metáfase, tá vendo? Duplicando o DNA dela. A resolução, agora a telófase. Pronto, uma célula se dividindo em duas. Tá? Agora vamos para a replicação do DNA, que é o próximo passo. Ó, isso é uma forquilha de replicação. Tá? Segue o mouse. Aqui é a fita líder, que já começou. Tá? Ou seja, aqui é uma extremidade 3 linha, tá? Então aqui a fita líder está no sentido 5 linha, 3 linha indo direto. Você vê que esse é, né, se vocês lembrarem do slide da DNA polimerase, ela era uma coisa que tinha a mesma coisa em cima e a mesma coisa embaixo, porque ela se divide. Tá? Isso é como se fosse a parte de baixo, isso aqui é como se fosse a parte de cima da enzima. Aqui, tá? O que acontece? Aquela parte, né, uma das subunidades lá da DNA polimerase segura ela aqui para que ela seja feita ao contrário. O sentido de replicação aqui está vindo daqui para cá. Tá? Eu quero que vocês prestem bem atenção que quando ela acabar esse fragmento de Okazaki, ela vai soltar e vai pegar o pedaço que essa fita daqui está segurando para ela fazer. Tá? Vê se vocês conseguem acompanhar aí. Olha isso. Acabou um fragmento de Okazaki. Ó. Ela voltou, ó. A fita líder está indo. Acabou o fragmento de Okazaki, ó. Ela começa a fazer o contrário. Enquanto o Clamp está segurando. Olha que lindo.
Isso está acontecendo dentro da sua célula agora. Ó, de novo, ó. O sentido de replicação é para cá. O término do fragmento de Okazaki está aqui. Ela vai segurando o DNA atrasado, tá? Para ela depois continuar. Essa daqui está indo direto. Isso é uma maravilha. A natureza realmente é incrível. Ó. A primase é essa azulzinha que chega lá toda hora, verdinha, perdão. Que ó, fez o primer, saiu. Tá certo? Isso daqui já é vídeo de tradução. O que vocês acharam desse vídeo aí, pessoal? Esse é mais bruto, é mais complexo, né? Esse daí mas é Não tem bonitinho problema, não. também. Depois vocês vejam aí, tá? Eu vou botar depois o link desses vídeos aí, né? Eu botei só o do canal. Eu vou botar o link lá no Classroom para vocês verem. Aí vê com calma, vai tentando entender o que acontece. Só depois de muito tempo eu entendi na época que eu vi pela primeira vez, né? Mas eu acho que é legal para entender. Acho que fica bem bacana. Bom, pessoal. Esse daí eu não consegui ver aquelas SSB. Não, eles não estão deu mostrando pra as ver. SSDs, né? Não estão mostrando. Ah, sim. Tá? Porque elas são muito pequenininhas mesmo, está mostrando uma coisa mais macro, para vocês entenderem a complexidade da DNA polimerase, tá? Então, eu acho esses vídeos são... E tem muito lá. Vocês, eu e a Milene, a gente estava, inclusive, antes de vocês chegarem, viajando lá, né, Milene? Cada coisa muito louca lá que a gente estava vendo. Bem legal. Fica minutos ali vendo... Eu estava vendo o ciclo de vida do tripanossoma, depois o do negócio dos anticorpos do Covid. Tem muitas animações muito legais lá. Pessoal, então, para hoje era isso. Desculpa ter avançado um pouquinho aí. Acabei esperando 15 minutos o pessoal chegar e adiantei 15 minutos. Mas eu fico mais tranquilo que eu sei que só tem minha aula hoje. Então é isso aí. A aula que vem, a gente vai começar a estudar transcrição, tá? Que é o próximo processo. E a gente ainda vai estudar transcrição, tradução. A gente vai fechar todo esse dogma central da biologia molecular para depois começar a estudar as técnicas mesmo de DNA recombinante. E ainda vai ter aula de mutação antes, que é uma aula bem bacana, tá? Que a gente vai ver muita coisa interessante. Então é isso, pessoal. Tem alguma coisa que vocês querem perguntar? Colocar alguma observação? Frederique? Perla? E você, Milene? Você sempre pergunta Por bastante. mim tá tranquilo, professor. Eu já perguntei bastante. Mas deu para entender certinho, tudo certo? Deu pra entender sim. Então, beleza, pessoal. Show, Frederico. Então, nos vemos na semana que vem. Semana que vem é dia 16, né? Aí depois disso a gente para, tá? A gente só se vê em janeiro, não é isso? Porque depois é dia 23, aí dia 23 já... Ou dia 23 tem aula ainda? Eu nem lembro, pessoal. Eu tô... E eu não sei. Deixa eu Eu olhar. acho que não, né? Mas não sei. Deixa eu olhar nas minhas anotações aqui. Professor, não tem aula. Tem, não? Não, é dia 21, acho que termina. Termina isso mesmo. Porque o meu eu termino dia 18, né? O trabalho. Meu trabalho eu paro de fazer esse horário maluco. Entendi. E dia 21 encerra. Aí eu vou ter que ver os vídeos todos de novo, ver todas as aulas para poder conseguir entender melhor. Não tem problema não. Vê aí, é bom que tá tudo gravado, aí você pode ver com calma quantas vezes você precisar. Tá bom? Qualquer coisa me chama lá no WhatsApp, tá bom, Pela? Pode ficar à vontade. Tá bom. Falou? Então, beleza, pessoal. Foi bom revê-los aí. Tá? Boa semana aí para vocês, bom final de semana. Qualquer coisa pode me chamar, tá bom? Abração, Frederico. Abração, Perla. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Você também. Abraço.